Agora uma polêmica, reportagem que acaba de chegar. Um professor passa pelo calçadão da praia e vê um estudante vendendo água de coco com a mãe. Aí ele resolve pegar esse exemplo e levar para a sala de aula como uma reflexão. Na lousa ele escreve: será que é melhor ir para o calçadão do Jardim Camur vender água de coco ou se esforçar um pouco mais nos estudos para ter um emprego melhor? Fato. Leidiane, a mãe do adolescente, quando soube que o filho tinha sido exposto daquela forma em sala de aula, ficou indignada. A família se sentiu humilhada. Diz que a atitude do professor foi infeliz. A mãe levou o caso até a direção da escola e o professor foi demitido. O nosso repórter Henrique Oliveira entrou nessa história e nós fizemos até uma enquete. Eu gostaria que você assistisse a reportagem e depois respondesse. O professor demitido após expor o aluno que vendia água de coco na praia. Essa demissão foi justa ou exagerada? O que você pensa? Marcião, fecha lá, telão do Gotinão balança. Vamos ver. A aula seria de matemática, mas começou com essa mensagem escrita na lousa. Será que é melhor ir para o calçadão de Jardim Camburi vender água de coco? Ou se esforçar um pouco mais nos estudos para ter um emprego melhor? Reflexão? Constrangimento? Foi muito humilhante para mim. Chorei lá na escola que estou estudando, fui diretamente direto as mensagens para minha mãe. Fui pro banheiro, chorei lá. Muito humilhante isso para mim. A mensagem que expôs o estudante foi escrita por um professor da rede pública de ensino no Espírito Santo. Durante um passeio, o professor viu o ex-aluno na praia vendendo água de coco com a mãe. Ele escreveu a frase na classe onde o garoto estudava, mas o texto foi fotografado, publicado e viralizou. Quando ele passou lá no calçadão, viu a gente trabalhando, né? Ele trabalhando juntamente comigo, né? Ainda acenou com a cabeça cumprimentando o meu filho. E no dia seguinte ele chegou em sala de aula e colocou aquela reflexão. A suposta reflexão repercutiu de forma negativa depois que a mãe do aluno postou este vídeo. Graças a Deus, é através da água de coco que eu levo sustento para minha família, para dentro de casa, né, que eu pago as minhas contas, pago meu aluguel, sobrevivo, né? Infelizmente hoje eu fui surpreendida juntamente com meu filho, né, na escola. Ele estudou numa escola da rede estadual, né, onde um professor, né, teve uma fala infeliz, né. Leidiane explica que o filho, que tem 16 anos, já não era aluno do professor desde o mês passado, quando mudou de escola. Porém, o professor em si, ele não sabia que meu filho teria sido transferido. Ele poderia ter parado, ele poderia ter perguntado ao meu filho o que aconteceu que meu filho saiu da escola, o que aconteceu que meu filho estava ali trabalhando, entendeu? E ele não fez isso. Os ex-colegas de turma também se assustaram com o que o professor escreveu em sala. Foram eles quem fotografaram a lousa e enviaram o texto para o estudante. Ele fez a reflexão, aí os meninos questionou, ele falou assim: olha, não estou aqui para ofender ninguém, mas eu vi um ex-aluno, né, que escolheu um caminho que não deixou de estudar para escolher um caminho que não tem futuro. E aí os meninos responderam: o senhor está falando, está estudando sim. Não interessa se ele está estudando. Ele não tinha que estar lá na praia vendendo água de coco. Ele tinha que estar estudando mais. Eu nunca tive problema com ele. Toda vez que ele pedia atenção e passava a matéria, nós fazíamos primeiro para depois conversar. Leidiane tem 3 filhos. Ela acredita que o trabalho na praia não prejudica a rotina de estudos do filho caçula, que só vai para a barraca de coco no período da tarde, depois das aulas. Eu moro num bairro na periferia, entendeu? Onde eu vejo vários jovens que pais saíram para trabalhar e foi influenciada a conviver com pessoas, né, do mundo do tráfico, né? Vive na rua solto, aí sempre um pai está sofrendo, vejo uma mãe sofrendo. Então, eu prefiro que meu filho esteja trabalhando comigo. Para muitos desempregados, vender água de coco é uma forma de garantir a renda dentro de casa. E é comum encontrar crianças e adolescentes ajudando os pais nessa tarefa. O professor sabe que isso não é o mais adequado.
Afinal de contas, a prioridade da criança é justamente estudar. E os ensinamentos deveriam ir além da sala de aula. E ao ver o próprio aluno ali na praia trabalhando, ele decidiu levar esse caso para a sala de aula, para fazer uma espécie de reflexão com os outros estudantes. Não seria mais adequado que a criança ou adolescente conseguisse se dedicar mais aos estudos em casa? Certamente seria. Mas a maneira que ele se expressou, colocando a situação na lousa, gerou uma reação completamente negativa, diferente do que ele pretendia ensinar naquele dia. Procuramos o professor responsável pela mensagem, mas ele preferiu se manifestar por meio de nota. No texto escrito em 3 páginas, ele alegou que a frase escrita na lousa foi um recorte retirado do contexto e que a reflexão foi para despertar e reforçar a relevância dos estudos para a formação de um ser humano. Leidiane procurou a direção da escola e também levou o caso à Secretaria de Educação do Espírito Santo, que decidiu demitir o professor depois do episódio. Sirva de lição para outros professores, né? Não ter a mesma atitude, não humilhar quem vem de baixo, não humilhar qualquer profissão, entendeu? Não humilhar nenhum aluno, nenhum adolescente, porque nenhum merece passar por isso, nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhum adulto sequer merece passar por isso. Entendeu? Porque, acima de tudo, temos que ter respeito pela profissão de cada um. Olha, o professor até teve uma ideia, mas ele não deveria ter feito isso com esse caso do garoto. Ele tinha que ter chamado o menino e falou, pô, por que você está vendendo água de coco? Você tem que ajudar sua mãe, por isso que você parou de estudar, por isso que você não está indo. E aí o professor foi demitido pela escola por conta de expor o aluno que vendia água de coco. A demissão foi justa ou exagerada? Não, eu falei para você que foi, para mim, exagerada. Exagerada? Eu acho que ele deveria ser advertido. Ele foi infeliz na expressão, mas o professor pedir para o aluno ir para a escola estudar é fundamental. A partir do instante que o professor vamos colocar aqui como é que tá? pede... Ó, 65% acha justa, 35% acha exagerada.